As fases da lua influenciam o comportamento das corujas? Uma ave pode aprender o canto errado? Essas e outras questões respondidas nesse vídeo em mais um Ornitólogo Responde. Começo aqui com a pergunta do Lucas. William, eu gostaria de saber qual a razão dos anus corocas emitirem uma vocalização que parece um trator ou um caminhão. Então, Lucas, eu imagino que você está se referindo ao som que o bando emite, né? Aquele coro barulhento que dura alguns minutos. Não sei se parece o som de um trator ou um caminhão, mas aí vai da interpretação de cada um. Mas é um som diferenciado mesmo. E esse som, por incrível que pareça, ainda tem uma função pouco compreendida. Acredita-se que seja uma forma de reforçar a demarcação territorial, do grupo mostrar que aquele trecho ali já é ocupado por eles e uma maneira de poupar briga com os grupos de anus corocas vizinhos. O som feito pelo bando também pode ter outras funções além dessa, como a de fortalecer os laços sociais do grupo ou até facilitar a seleção de parceiro ou parceira. Quem vocaliza mais chance de ser selecionado por uma fêmea, mas é só uma hipótese. Flávia Fernandes. William, moro no estado do Pará e por aqui de vez em quando o quero-quero canta enquanto voa em plena noite. Mas por que ele voa à noite? Ele ao menos enxerga no breu que faz? Olha, o quero-quero eu costumo dizer que é uma ave que tem um sono leve. Eles acordam por qualquer barulho, então quando você os vê voando de noite, ou eles estão fugindo de algum animal que se aproximou do gramado onde eles estavam, ou estão tentando espantar algum invasor, pois normalmente de noite eles só levantam voo quando estão incomodados. E sim, eles conseguem enxergar no breu da noite, assim, não tão bem quanto um animal noturno, mas ainda conseguem. Você sabe, né? Tá gostando desse vídeo? Já senta o dedo no like aí que não te custa nada e me ajuda muito no engajamento desse vídeo. Então, vamos aqui para a próxima pergunta. Bruno Souza. Will, a lua cheia influencia no comportamento das aves noturnas? As corujas e bacuraus cantam mais e ficam mais agitados? Sim e não, Bruno. Sabemos que algumas espécies de corujas são influenciadas pela luminosidade noturna, que é uma consequência das fases da lua. Em noites claras, como as de lua cheia ou quase cheia, as corujas ficam mais ativas e cantam mais. Porém, se o tempo estiver nublado ou chuvoso, mesmo se for uma lua cheia, a noite será escura e as corujas estarão menos ativas. Então, o que influencia de fato é a luminosidade noturna e não as fases da lua. Corujas como murucututus, jacurutus e até alguns caburés costumam cantar mais nas noites claras. Os jacurutus e os murucututus, por exemplo, têm até uma área branca na garganta que fica visível nas noites claras, ajudando na comunicação entre as aves. Além disso, algumas espécies gostam mais das noites claras para caçar, pois a acuidade visual dessas aves melhora em comparação às noites escuras, sem luz natural. Por mais que elas enxerguem bem em pouca luz, se é uma noite clara, fica bem mais fácil para elas encontrarem um bichinho no chão. Mas, como eu mencionei, nem todas as espécies de corujas têm as suas atividades influenciadas por noites claras. Vento e chuva, por exemplo, influenciam bem mais a atividade das corujas do que a luminosidade noturna. Sair para fotografar corujas em uma noite com muito vento, a chance de fracasso é alta. Eu digo isso por experiência própria. A maioria nem canta e nem aparece, pois o vento atrapalha na orientação acústica dessas aves. Janaína. Existe alguma espécie de ave em que a fêmea impressiona o macho? Existe sim. Um exemplo que eu gosto de lembrar é o das jassanãs, que são aves bem comuns nos lagos aqui do Brasil. Nessas aves, os papéis são totalmente invertidos. A fêmea é maior e mais dominante que o macho. E durante a temporada de acasalamento, é a fêmea que tem que impressionar e atrair os machos, vocalizando e demonstrando a sua aptidão física e territorial. É que as jassanãs são aves poliândricas. A fêmea atrai e copula com vários machos ao longo da reprodução. E além disso, os machos é que são responsáveis pela construção do ninho, incubação dos ovos e cuidado com os filhotes, que é um comportamento contrário ao que se observa na maioria das espécies de aves. Jefferson Duarte. Beleza, William?
Como o sol é essencial para a maioria dos seres, vejo várias aves tomando sol. Aquelas aves extremamente noturnas como a suindara, não sente falta do sol para se aquecer ou metabolizar vitamina D? Que pergunta interessante, hein, Jefferson? Confesso que eu nunca tinha parado para pensar nisso e até fui atrás de uma resposta para você. Mas a verdade é que essas aves extremamente noturnas não sentem falta do sol, pois elas estão vivendo aí muito bem, né? Até hoje, há milhares ou milhões de anos. Acontece que essas espécies totalmente noturnas, como corujas, bacuraus e urutaus, obtêm vitamina D através das presas. Fígado de roedores e até de aves é muito rico na vitamina D. E no caso das espécies insetívoras como bacuraus e urutaus é a mesma coisa, pois os insetos também são muito ricos em vitamina D. A verdade é que todos os nutrientes necessários essas aves encontram nas suas presas. E em relação a se aquecer para se proteger aí do frio noturno, as penas das aves e o seu metabolismo acelerado já dá conta do recado. A pergunta aqui do Bart, de 7 anos. Eu sou apaixonado pelo seu canal. O caburé canelado é uma caburé? E quais são as espécies de suindaras que existem no mundo? Então, Bart, caburé é um nome popular que não leva em consideração a filogenia, a taxonomia, a classificação filogenética da ave. Geralmente, as corujas pequenas e sem os topetes que parecem orelhas é que são chamadas de caburés. Por isso que o caburé canelado é chamado de caburé. E em relação às espécies de suindaras, existem 16 espécies de suindaras no mundo, 16 espécies do gênero Tito. No vídeo que eu publiquei há pouco tempo aqui no canal sobre a suindara, eu até mostro um pouco dessas outras espécies de suindaras. Emily: William, é verdade que os flamingos nascem brancos e ficam rosa por causa da comida? Me escolhe, eu nunca fui escolhida. Sua pergunta foi escolhida, Emily. É assim, gente, eu sei que tem muitas perguntas do Ornitólogo Responde, quase assim, não tem como selecionar todas, mas se eu não respondi a pergunta de vocês, insista, vai publicando a cada vídeo, tá bom? Sobre a pergunta da Emily, sim, os flamingos têm a plumagem de cor rosa por causa da alimentação. Eles nascem com penas brancas ou acinzentadas que vão se tornando rosadas com o tempo, com o acúmulo de pigmentos de coloração avermelhada ou alaranjada obtidos das presas. É que os flamingos comem muitas algas e pequenos crustáceos, alimentos que possuem uma alta concentração de carotenoides, que dá a cor às penas dessas aves. E a gente lembra muito dos flamingos, mas não é só eles, existem outras espécies de aves que também têm a coloração da sua plumagem influenciada pela alimentação. Esse é o caso do guará, por exemplo, que é encontrado em alguns manguezais do Brasil, e também do colhereiro, que é encontrado em várias regiões aqui do país. Trolleybus. Arara azul pequena, na Ornithorhynchus glaucus, ainda pode estar viva, sobrevivendo em algum lugar, escondida da raça humana, em alguma floresta, alguma caverna, algum lugar aí do sul e sudeste do Brasil? Ou escondida em algum criadouro ilegal em algum país da Europa, como a Holanda? Pois é, né? Então vou dar aqui minha opinião, mas para quem não sabe, a arara azul pequena é uma espécie de arara que já está considerada extinta, que vivia nas bacias do rio Paraná e Uruguai, ou seja, na Argentina, Paraguai, Uruguai e sul do Brasil. Hoje declarada extinta. Só que desde o começo do século XX já parecia que essa ave já estava numa situação crítica de ameaça, com raríssimos avistamentos. A última vez que ela foi oficialmente registrada foi na década de 50. E na minha opinião, assim, na natureza, eu acredito que ela esteja realmente extinta. Pois como toda arara, é uma ave grande, barulhenta e que vivia em grupo, características que a tornariam fácil de ser encontrada na natureza. E as florestas que ela vivia originalmente foram quase todas dizimadas. Acho que a única chance dela ainda existir seria, como você disse, se existir alguns exemplares em criadouros particulares em alguma parte do mundo, já que antes de sua extinção o tráfico de araras era muito forte no Brasil e é ainda até os dias de hoje. E quando eu falo aqui de tráfico, eu falo do crime ambiental, da pessoa ir lá no mato e retirar os ovos ou os filhotes do ninho, assim, que é um crime ambiental horrível que acaba com a espécie. Muitos indivíduos morrem no transporte, ninhos são destruídos, assim, é um horror.
Rafael, eu fiquei curioso com o caso da iraúna grande, porque a maioria das aves apresentadas no canal, o macho é do mesmo tamanho da fêmea ou a fêmea é maior que o macho? Existem mais casos onde o macho é maior que a fêmea? Então, Rafael, é assim, que tem o caso das aves de rapina, né, que eu já falei várias vezes aqui no canal, onde as fêmeas são maiores que os machos. Tem o caso das jassanãs, que eu mostrei aqui também. Mas assim, nas aves, no geral, quase sempre os machos são maiores que as fêmeas, e não o contrário. Muitos icterídeos são assim como emas, avestruzes, casuares, pinguins, só para citar alguns exemplos. Isso sem falar nas espécies como pavões e as aves do paraíso, que têm caudas volumosas e outros adornos que tornam os machos ainda maiores que as fêmeas. Pois os machos maiores muitas vezes está relacionado à disputa territorial e também à seleção sexual. Enzo, não sou ornitólogo, mas sou um apaixonado pelo comportamento das aves e pela complexidade, inteligência e beleza desses animais. Então, o Enzo aqui ele relata no texto que ele registrou um canto de Sporophylla albogularis cantando de forma parecida com um quero-quero e um bem-te-vi. Ali tem algumas hipóteses sobre esse canto e queria saber mais sobre isso. Então, Enzo, o que acontece é que o Sporophylla albogularis, né, o golinho, que chamamos popularmente de golinho, assim como todas as outras espécies do gênero Sporophylla, é um grupo de aves onde o macho ele aprende o canto de forma aprendida, ou seja, ouvindo machos adultos da mesma espécie. Então esse golinho aí deve ter aprendido ouvindo errado. E isso é algo que acontece, tá? Tempos atrás eu até mostrei aqui no canal um tico-tico cantando como se fosse um verdinho coroado. Algo que provavelmente ele aprendeu ouvindo errado também. Pergunta aqui: oi William, tenho 14 anos e amo seu canal. Me responda, por acaso é só a fêmea do gavião de penacho que levanta o penacho manualmente ou o macho também tem essa capacidade? Seja macho, seja fêmea, seja jovem, seja adulto, todos eles conseguem levantar o penacho. Verdade, todas essas aves que possuem penacho ou topete no alto da cabeça conseguem eriçar voluntariamente, geralmente como indicativo do estado de atenção ou do humor da ave, como por exemplo quando ela está atenta ou estressada com a aproximação de um animal. E aí, aprendeu um pouco mais sobre o planeta das aves nesse vídeo? Se você tem alguma pergunta para o próximo vídeo do quadro Ornitólogo Responde, use a hashtag Ornitólogo Responde aqui nos comentários, tá bom? Então é isso, agradeço aqui a audiência de sempre e até o próximo vídeo.